Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você estiver e a que horas você está. Tudo bem? Então nós vamos continuar esse Pegadas da Unidade, falando sobre a importância de discernir o corpo de Cristo. Ou então, o discernimento através do corpo, né? Você pode utilizar o corpo para ajudar no discernimento. E nós tínhamos explicado que discernimento não é uma coisa tão simples assim, tão comum assim. Discernimento vai além do conhecimento. Então, relembrando aí os conceitos: senso de comunidade, igreja histórica e coletiva. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre uma das dificuldades para o discernimento. E essa dificuldade é a nossa negligência para ouvirmos. Ouvir também não é qualquer coisa, né? Existe o ouvir e o ouvir. Então eu posso ouvir, entrou, saiu por aqui e não aconteceu nada. Mas eu posso realmente ouvir e aquilo que eu ouvir, mudar a minha vida, fazer diferença na minha vida. Então lá em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 7, uma parte do versículo, está escrito assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí, igrejas está no plural, porque está falando das cartas às 7 igrejas, né? Então, Laodiceia, Filadélfia, enfim, as 7 igrejas da Ásia. Por isso que está aí no plural. Mas é importante lembrar que quem tem ouvidos, ouça. Então, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. E no livro de Hebreus, capítulo 5, do 11 ao 14, Paulo fala, entre outras coisas, que a negligência, ele usa essa palavra, né? A negligência para ouvir é um limitador do crescimento espiritual. Então nós já devíamos estar comendo carne e alimento sólido, mas por conta da nossa negligência para ouvir, para a gente receber isso no coração, a gente ainda está se alimentando com leite. Nós ainda não conseguimos chegar àquele crescimento espiritual que Cristo, que Deus espera de nós. Então, atenção, ouvir é muito importante. E quando a gente fala de ouvir, a gente está falando de comunidade, está falando de corpo de Cristo. Então, no corpo, é muito importante a gente ouvir. Na prática, o que é isso? É ouvir os outros, ser mais ouvinte do que verbalizar. Precisamos ouvir mais do que falar. Tiago também fala isso, né? Que nós devemos ser prontos para ouvir e demorar um pouco mais para falar. Então precisamos ouvir o que Deus está falando no corpo e através do corpo. E isso se dá através da comunhão com os irmãos. Então, vou lembrar aqui alguns conceitos que nós devemos nunca esquecer. Nossos relacionamentos, eles têm uma dimensão espiritual. Então, os nossos relacionamentos, eles representam algo profundo para Deus e para a comunidade. Então, nossos relacionamentos não são, assim, uma coisa trivial. A outra coisa importante para lembrarmos de corpo é que as nossas atitudes
elas nunca são neutras. Não existe atitude neutra. Tudo o que eu faço vai ter uma consequência para o bem ou para o mal. Queria lembrar também do princípio do discernimento do corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo. Por quê? Porque os irmãos de Corinto, Paulo fala, eles tinham todos os dons, eles eram ricos nos dons, Deus os abençoava abundantemente com os dons, mas entre eles existia muitos fracos e doentes, e havia muitas dissensões. E isso Paulo fala quando está falando sobre a ceia, sobre repartir juntos o corpo de Cristo. O problema era tão grande que nem na prática da ceia, que era algo coletivo, tinha que ser coletivo, uns não esperavam pelos outros e comiam primeiro, e comiam sem discernir o corpo de Cristo. Então, a Santa Ceia ali, ela nos traz ao nosso dia a dia do corpo de Cristo, a nossa prática do corpo. Então, a ceia ali, Paulo fala de problemas práticos no meio da igreja de Corinto, quando está ensinando sobre a ceia. Olha como isso tem a ver conosco e com os nossos relacionamentos, com a dimensão espiritual dos nossos relacionamentos. Olha como as nossas atitudes não são neutras. As dissensões na igreja de Corinto, que são reveladas na orientação sobre a ceia, elas eram um fator de divisão para o corpo. Então, olha só que a ceia ela tem uma representação muito maior do que um simples ritual, do que um momento ali de celebração do corpo de Cristo, né? Então, o corpo de Cristo, ele está também no dia a dia. A outra premissa, ou o outro conceito importante, né? O serviço, servir ao irmão. Servir um ao outro. Servir é uma premissa de bênção. Então, servir, às vezes, é esperar pelo outro, que o outro chegue na ceia e tome a ceia junto com você. Servir, muitas vezes, é você tentar sair do seu tamanho, você diminuir um pouquinho para você entender o irmão. É você abrir mão de uma posição para você poder entender o irmão. Então a palavra servir também, ela abrange muitas coisas, é muito ampla. Ok? Continuando, eu queria falar um pouquinho sobre a cura no corpo. Então, o corpo de Cristo, ele cura a comunhão, viver no corpo, andar no corpo, andar em amor. Isso traz cura para nós. Isso nos leva a ter uma vida mais produtiva no corpo, uma vida mais saudável. Então, quando Tiago fala, por exemplo, oreis uns pelos outros e confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então, Tiago está falando da cura, de sarar, mas ele está falando que antes disso envolve você ter comunhão. Orai, confessai, converse, fale. Deus vai agir através de você. Deus vai agir através do seu irmão. Os dons são para o corpo, não o corpo para os dons. Os dons existem somente em função do corpo.
E isso é muito interessante, porque quando, falando de unidade, né, Paulo fala dos dons no capítulo 12 de 1 Coríntios, sobre a diversidade dos dons espirituais, ele termina o capítulo 12 falando assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Gente, o que é que existe de mais excelente do que os dons espirituais? O que é que existe? E aí, seguindo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, aí ele fala sobre o amor. Então, ele fala, por exemplo, que se eu tivesse todos os dons, mas se eu não tiver o amor, seria tudo inútil. E ele fala que os dons vão acabar um dia. As profecias serão aniquiladas. Só o que vai permanecer é o amor. Então, olha só que interessante. Todos os dons, eles são muito importantes para o corpo. Mas ainda, sobre os dons, existe o amor. Ou seja, no exercício dos dons, no dia a dia, da utilidade dos dons para o funcionamento do corpo, isso precisa estar temperado com muito amor. Ou seja, eu posso ter o dom de curar. Eu posso ter o dom de operação de maravilhas. Mas se eu não tiver o amor permeando isso, lubrificando isso, não vai ser bom, não vai ser útil. Pode até produzir alguma coisa, mas no final não vai ser tão bom assim. E olha só que interessante. Uma das coisas que Paulo fala sobre a questão da unidade dos membros do corpo, ainda em Coríntios 12, ele fala sobre os dons, ele fala sobre a finalidade dos dons, sobre aquilo que é importante para o corpo de Cristo, como os dons são importantes para o corpo de Cristo. E ele fala o seguinte, né? No versículo 25 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele fala assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Gente, então, a gente vai percebendo que os dons, eles devem servir para a unidade. Os dons, cada um tem a sua finalidade, por exemplo, o dom da profecia, o dom de discernimento, o dom de aconselhamento, cada um tem a sua finalidade. Mas no final, eles vão servir para quê? Para a unidade, para que não haja divisão. Você pode falar assim: Eliel, mas aí não está. Eles servem para a unidade. É verdade, mas está escrito: para que não haja a divisão no corpo. Queridos, olha só qual deve ser o foco da nossa luta, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então você tem que cuidar do seu irmão. O seu irmão tem que cuidar de você. Você precisa se fazer fraco para que ele cresça. Você precisa diminuir para que Cristo cresça em você e seu irmão também cresça. Então, inclusive os dons espirituais, eles não servem para nenhum de nós termos proeminência, sermos estrelas, para nenhum de nós aparecer, mas é para que o
corpo apareça, para que o corpo tenha mais vida, para que Jesus, o cabeça do corpo, ele apareça. Então, de novo, a gente retorna. Senso de comunidade. Igreja histórica. Eu sou responsável por isso. Nossas atitudes não são neutras. Nossos relacionamentos têm uma dimensão espiritual. Tudo que nós fazemos como ritual, ele representa algo de prático na vida cotidiana da igreja. Nunca podemos nos esquecer disso. Então, por que é importante ouvir? Ouvir o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas locais. Ouvir de uma maneira diligente, que é o contrário de negligente, é importante para você não ficar disperso. O que é dispersão? O que é estar disperso? Tiago, quando escreveu o seu livro, ele dedicou esse livro às 12 tribos de Israel que andavam dispersas. Essas tribos estavam dispersas geograficamente, cada uma havia havido uma perseguição e cada uma dessas tribos estava num país diferente. Então Tiago escreve a elas. E Tiago está cuidando para que a dispersão geográfica não se torne uma dispersão comunitária, para que eles não esqueçam seus valores, para que eles não esqueçam as premissas da caminhada, para que eles não esqueçam o motivo pelo qual eles são judeus. Então Tiago escreve isso para eles. O que isso quer dizer com relação a você e a mim que vivemos numa comunidade? É muito simples. Eu posso estar numa comunidade, vivendo numa comunidade, mas eu posso estar espiritualmente disperso. Eu posso não estar ouvindo e por isso não estou interagindo da forma que deveria ser conveniente, da forma que seria a mais salutar, seria a forma mais interessante para a comunidade. Então, quando eu não ouço o que o Espírito está falando, eu fico disperso, eu vou tomar atitudes que são contrárias àquilo que o Espírito Santo está movimentando no corpo. Então eu preciso estar ligado, não posso estar disperso. Olha só um exemplo muito prático. Ananias e Safira. O Espírito Santo estava promovendo naquele momento na igreja de Atos algo maravilhoso, que era a comunhão, o repartir, o estar juntos. E eles tomaram uma atitude totalmente diferente no espírito, né? Na prática tentaram ser iguais, mas a motivação da atitude que eles tiveram gerou morte, gerou uma consequência terrível. Então, olha só nesse exemplo como as nossas atitudes, elas de maneira nenhuma, nunca são neutras. Então precisamos ouvir com diligência o que o Espírito Santo está falando ao corpo, para que nós possamos discernir através do corpo e promover e ajudar a promover a unidade. Nós precisamos olhar para o nosso irmão, não querer agradar a nós mesmos e continuarmos a nossa caminhada de uma maneira coletiva, hoje no século XXI, mas lembrando que a igreja já tem um caminhar de muitos anos, de séculos, e que eu não estou isolado nisso, eu sou resultado de tudo isso, o que a igreja já viveu. Eu preciso entender que
A unidade, ela é combater aquilo que nós chamamos de divisão. Então, a divisão, ela é contrária à unidade. Então, que nós possamos ter em nosso coração esse sentimento gostoso de sermos membros uns dos outros, de estarmos no corpo, interagindo com o corpo, de estarmos sendo bênção para as pessoas, de podermos também usufruir da bênção que esse corpo, que essas pessoas são para nós. Que nós possamos ter esse senso de comunidade tão aguçado em nós, que em nós não haja dissensão. Que nós possamos sempre olhar para os nossos dons, para aquilo que tudo que Deus nos deu. E olha que Deus nos deu muitos dons. Olhar para tudo isso que Deus nos deu. Mas ainda entender que existe um caminho ainda mais excelente do que esses dons. E esse caminho excelente é o caminho do amor, é o caminho da comunhão, é o caminho da unidade. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço a todos e obrigado por ouvirem.